E aí, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de Matemática Básica, e dessa vez nós vamos falar sobre as raízes. E uma raiz basicamente se escreve dessa maneira aqui, onde nós temos o n, que é o nosso índice, e o a, que é o nosso radicando. O símbolo aqui é chamado de radical, mas normalmente nós nem nos referimos a ele, certo? Então nós temos aqui o índice n e o radicando a. E vamos ver aqui uma condição para ver como funciona uma raiz. Então aqui eu tenho raiz de A no índice n. Ela vai ser igual a x se e somente se o x elevado ao índice for igual ao radicando. Ou seja, se eu pego esse x aqui e elevar ao meu índice da raiz e der igual ao valor de A, então está ok essa raiz. Vamos entender aqui com um exemplo. Eu tenho aqui raiz de 9 no índice 2. E isso aqui vai ser igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado, no caso, ao índice 2, né? Vai ser igual a 9, que é o meu radicando. Observe que aqui eu coloquei o valor 2, mas quando nós estamos tratando de raiz quadrada, ou seja, em que o índice é 2, nós nem precisamos colocar o 2, certo? Então, se você só coloca aqui o radical e o radicando sem índice, a gente já vai saber que o índice ali é 2. Então, nós temos algumas observações sobre as raízes. O primeiro caso é o caso em que o a, ou seja, o seu radicando, o cara que está ali dentro da raiz, ele é diferente de zero, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo. E o n vai ser um número ímpar. O n, lembrando que é o nosso índice. Eu vou deixar aqui em cima a simbologia da raiz para a gente lembrar quem é o n e quem é o a, certo? Então, nós temos aqui duas situações. Se o a, que é o valor que está dentro da raiz, for positivo, ou seja, maior que zero, o resultado vai ser positivo. Lembrando que é quando o índice for um número ímpar, ou seja, se o teu n aqui for 3, 5, 7, você vai conservar o sinal do radical. Então, se o seu... do radical não, do radicando. Então, se o seu radicando, que é o valor que está dentro da raiz, for menor que zero, ou seja, for negativo, e o seu índice for ímpar, você vai ter ali um resultado negativo também. Então, veja aqui que nós temos raiz cúbica, quando nós temos o 3 aqui, nós dizemos raiz cúbica de 27. Vai ser igual a 3, por quê? 3 elevado a 3 vai ser 27, ou seja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Observe que o meu índice aqui é ímpar, que é 3, e o meu radicando é um valor positivo. Então, aqui o meu resultado é positivo. Agora, vamos ver a mesma raiz, só que com o valor negativo no radicando. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de menos 27. Vai ser igual a menos 3. Por quê? Menos 3 elevado a 3, ou seja, o meu resultado aqui da raiz elevado ao meu índice dá igual a menos 27, que é o meu radicando, certo? Então, lembrando aqui, nós temos o jogo de sinais para resolver essa potência. Então, tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, eu tenho menos com mais, com menos vai dar menos. O segundo caso é quando o meu radicando, ou seja, esse valor aqui de dentro da raiz, for positivo e o meu n, que é o índice, for um número par. Então, o meu resultado vai ser positivo, certo? Então, vamos lá, é um exemplo. Raiz de 25, aqui nós sabemos que é raiz quadrada, quando não tem nada, vai ser igual a 5. Por quê? 5 ao quadrado, que é o meu índice, vai ser igual a 25, que é o meu radicando. Agora, nós temos aqui um caso em que o a, que é o radicando, for negativo, for um número menor que zero, e o meu índice for par, certo? Então, quando ocorrer essa situação em que esse número aqui de dentro for negativo e o meu índice aqui for um número par, não vamos ter um número real que satisfaça essa situação. Então, o que acontece? Quando você tem ali um valor negativo dentro da raiz e um índice par,
não existe um número x que satisfaça essa situação aqui, essa condição que a gente tinha visto. Ou seja, não tem um número x que eu eleve ao meu índice que dê um resultado negativo, certo? Por quê? Potência aqui de qualquer número que seja par vai dar sempre positivo pelo jogo de sinais, certo? Quando os sinais forem iguais, nós vamos ter um valor positivo. Então, menos com menos vai dar mais com mais vai dar mais. Então, nunca vai satisfazer essa condição aqui. Então, lembre, não existe a raiz de um número negativo quando o índice for par. Se essa situação ela só vai ocorrer quando a gente trabalhar com números complexos, certo? Só que nesse curso eu não vou trabalhar com números complexos, porque esse curso é voltado para ajudar as pessoas que estão ingressando ou que já estão ali no curso de engenharia civil ou outras disciplinas de exatas, mas o foco é engenharia civil. E lá na engenharia civil eu não lembro de ter utilizado tanto números complexos. Na verdade, eu nem lembro de ter utilizado números complexos. Então, caso alguém tenha interesse nessa parte de números complexos, a gente deixa para uma outra oportunidade, certo? Então, vamos continuar. Quarto caso, se o A for igual a zero, ou seja, se o seu A, o seu radicando, for igual a zero, não importa se o seu índice é ímpar ou par, o resultado vai ser sempre zero. Raiz em qualquer índice do número zero vai ser sempre zero, certo? Então, aqui, ó, tem uma raiz com índice 15, vai dar zero, porque 0 elevado a qualquer número vai dar zero também. Então, aqui, ó, raiz com índice 457 também dá zero. Vamos às propriedades agora. Nós temos aqui essa primeira propriedade em que nós temos raízes, em que o radicando aqui, ó, pode ser igual, pode ser diferente, certo? Mas o que importa é o índice. Os índices são iguais. Então, eu posso jogar aqui, ó, os meus radicandos para dentro de uma raiz só. Então, ó, repito aqui o índice e jogo todo mundo dentro multiplicando. Então, tenho aqui um exemplo, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. Eu conservo aqui ó, o meu índice e 8 vezes 2 dentro da raiz. Na divisão, bem parecido, vou jogar aqui ó, uma raiz pegando todo a minha fração, né? No caso, a minha divisão. Então, se eu tenho mesmo índice, eu vou colocar uma raiz só pegando toda a divisão. Lembrando que o b tem que ser diferente de zero, porque não existe a divisão por zero. Então, aqui, tá errado aqui, mas vamos lá. Eu teria aqui raiz quarta de 16 sobre a raiz quarta de 2. E aí, eu jogaria todo mundo aqui, ó, dentro da raiz. Agora, nós temos uma situação diferente. Se eu tenho uma raiz no índice n, e dentro da raiz eu tenho ali um radicando, que é uma potência, se eu multiplicar um valor qualquer pelo índice e o mesmo valor pelo expoente da potência, vai dar a mesma coisa, certo? Então, se eu pego aqui raiz de a elevado a m de índice n e multiplicar um número p qualquer por esse e por esse, o resultado no final das contas vai ser o mesmo. Lembrando que o P tem que ser maior ou igual a 1. E tem que ser um número natural, ou seja, os números naturais 1, 2, 3, não tem número quebrado. Então aqui nós temos um exemplo. Raiz quinta, raiz aqui no índice 5, de 2 elevado a 3. Se eu multiplicar 2 vezes o 5, eu tenho que multiplicar também 2 vezes o 3 para essa raiz ter o mesmo valor que essa, certo? Essa aqui talvez seja a propriedade assim mais complicada de entender, mas aí prestando atenção dá para pegar. Próxima propriedade, nós temos aqui, opa, já cliquei no exemplo, nós temos aqui uma raiz elevada a uma potência. Então, eu posso aqui simplesmente jogar o expoente aqui de fora para dentro da raiz.
certo? Elevar o meu radicando a ele. Então aqui, ó, raiz quinta de 2 elevado a 3, eu posso jogar esse 3 dentro aqui do pro meu radicando, no caso. E a quinta propriedade, quando nós temos a raiz de uma raiz, certo? Lembra da potência de potência? Você multiplicava os expoentes, na raiz você vai multiplicar os índices, certo? Então, a raiz no índice n da raiz no índice m de a é só multiplicar o n vezes o m. Então, aqui eu tenho raiz no índice 3 da raiz no índice 4 de 5, vai ficar 3 vezes 4, raiz de 5. Aqui nós temos uma situação que é a potência com a fração no expoente. Então, algumas vezes a gente vai encontrar ali uma potência em que o seu expoente vai ser uma fração, 2 sobre 3, 3 sobre 4 e outras frações. E essa potência ela pode ser transformada em uma raiz, certo? O que acontece? Quando você tiver uma situação dessa, em que você tem a base aqui e o expoente vai ser uma fração, você vai pegar o denominador e jogar no índice de uma raiz. E o seu radicando, obviamente, vai ser aqui a sua base, mas você vai elevar o seu radicando ao numerador. Então, praticamente, você vai deitar aqui, ó, essa fração. Você vai deitar ela aqui para a direita. O P vai elevar o A e o Q vai andar para cá, vindo para o índice da raiz, certo? Então, só prestar atenção aqui, ó. Deitou isso aqui, P vem para cá e o Q vai para lá. Fica assim. Então, aqui nós temos 9 elevado a 3 sobre 4. Vou jogar o meu denominador no índice e o meu numerador vai estar ali elevado ao 9, que é a base da potência e, consequentemente, vai ser o radicando ali. Agora nós temos alguns exercícios. Aqui na letra A, nós temos raiz quarta de 625. O que nós podemos fazer para resolver essa raiz? Nós podemos usar lá aquele conceito de MMC. Vamos encontrar o MMC de 625, certo? Então, passamos a nossa reta, colocamos 625 ali na esquerda e vamos dividir pelos menores números primos que nós conseguirmos, certo? Então, ali é um número terminado em 5, dá para eu dividir por 5. Então, 625 dividido por 5 vai dar 125. 125 continua terminando em 5, então vou dividir por 5 novamente. Vai dar 25, divido por 5 da mesma forma, vai dar 5, e por 5 de novo vai dar 1. Vou multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, vezes 5, vai dar 5 à quarta. Então, eu venho aqui e coloco o meu 625 escrito em forma fatorada, certo? Então, tem aqui 5 à quarta, a raiz de mesmo índice do expoente eu posso cortar. Então, se eu tenho aqui uma potência com expoente 4 e uma raiz com índice 4, eu posso cortar e sobra somente o 5. Agora, nós temos essa situação aqui da letra B. Raiz no índice 4 de 2 elevado a 14. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ali quebrar esse 2 elevado a 14. Eu tenho aqui 2 elevado a 12 e 2 elevado a 2. Se eu fosse fazer a multiplicação de mesma base, eu só faço conservar a base e somar os expoentes. Então, voltaria aqui para o 2 elevado a 14. Certo? E aí, pela regra da raiz, eu posso separar. Todas as regras que eu falei, a gente poderia fazer aquela ida e também a volta. Então, se eu tenho uma raiz multiplicando outra e o índice é o mesmo, eu posso jogar todo mundo dentro da raiz e multiplicar, né? Conservo o índice e multiplico todo mundo. Ou seja, o que eu fiz em relação às propriedades que eu apresentei foi a volta. Eu aqui estou com dois números multiplicando dentro de uma raiz
E então eu separo em duas raízes de mesmo índice com esses dois radicandos aqui. Então, agora o que acontece? Eu usei a propriedade de fração, né? Ou seja, aqui acabamos de falar. Só que voltando. Então, lá na fração, quando eu tinha 2 elevado a uma fração, eu jogava o meu denominador para o índice e o meu numerador ficava aqui elevado a o meu radicando. Então, aqui eu vou fazer o contrário. Eu sei que esse cara aqui vai ser o meu numerador e esse índice aqui vai ser o meu denominador. Então, ó, eu fiz essa situação. 2, subi o 12 e o 4 vem para o denominador. E aqui nós temos aquela outra propriedade. Aqui eu escrevi esse 4 como 2 vezes 2 e esse 2 aqui como 2 vezes 1, certo? E nós podemos aqui, ó, tirar esse quadrado com um 2 aqui do índice. Então, eu ficaria com raiz quadrada, ou seja, só sobraria um 2 aqui, de 2 elevado a 1, que é 2, certo? Esse 12 aqui dividido por 4 vai dar 3. Então, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes a raiz quadrada de 2. Lembrando que eu cortei aqui um 2 desse com um 2 daqui. E aí nós temos essa situação, certo? 2 elevado a 3 vai dar 8 raiz de 2. Agora, no próximo, nós vamos usar aquela propriedade. Se eu estou com uma raiz aqui de mesmo índice em cima e embaixo, eu posso passar essa raiz nessa fração toda. Então, eu vou ficar com essa situação. E aqui eu tenho essa fração que eu posso simplificar. 256 dividido por 16 vai dar 16. Então, eu vou ficar com a raiz quarta de 16. E aqui eu posso tirar o MMC da mesma forma que fizemos na questão A. Tirando o MMC de 16, nós vamos ter 16 dividido por 2, que vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, eu vou ter ali 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quarta. E aí eu vou colocar dentro ali da raiz, no lugar do 16, 2 à quarta. A potência aqui elevada à quarta eu posso cortar com a raiz de índice 4 e só me resta o valor 2. Certo? Então, esses foram alguns exercícios aí para a gente ter uma noção do uso das propriedades. Agora nós vamos falar sobre a racionalização. Racionalização é um procedimento que é bastante utilizado para facilitar a vida da gente em alguns cálculos algébricos, certo? Principalmente lá no cálculo 1, que é uma das disciplinas que os alunos têm mais dificuldade no início ali do curso de engenharia, certo? Então, o que é racionalização? É simples. Quando você vê uma raiz no denominador, a gente tem o objetivo de removê-la daqui, certo? E normalmente vai sobrar ali para o numerador, mas nem sempre isso acontece. Mas o objetivo mesmo é deixar aqui no denominador sem raiz. Como é que a gente faz isso? A gente vai multiplicar essa fração por uma fração feita com a raiz que tiver aqui embaixo, em cima e embaixo. Por que eu posso fazer isso? Observe que eu tenho aqui raiz de 2 sobre raiz de 2. E um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, se eu multiplicar essa fração aqui por 1, que é o que isso aqui significa, raiz de 2 dividido por raiz de 2, vai voltar para a nossa fração inicial. Então, não vai mudar em nada. Então, isso aqui é apenas um artifício para a gente sumir com essa raiz aqui de baixo. Então, vamos lá. Multiplicação de fração, multiplica normalmente numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ali eu vou ter 5 raiz de 2 e embaixo, mesmo valor aqui, ó. Então, vai ficar esse valor ao quadrado. Esse quadrado eu posso cortar aqui com a raiz, que eu sei que é ao quadrado, que a raiz é quadrada porque não tem ali o índice. Então, eu vou ficar com 5 raiz de 2 sobre 2. E aí acaba, a gente já racionalizou. Então, aqui eu tenho mais uma situação.
quando a gente embaixo tem aqui, ó, duas raízes, somando ou subtraindo. E nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que aqui tem um detalhe. Nós vamos multiplicar por uma fração feita com toda essa parte de baixo, só que nós vamos inverter aqui o sinal. Se era menos, eu vou colocar mais. Lembrando que eu faço isso porque esse valor de cima é igual ao de baixo. Então, se eu divido isso por isso, vai dar 1. E aí, não mudaria em nada a nossa fração. Então, 5 vezes isso aqui, como está nos parênteses e aqui tem um sinal de soma, nós vamos ter que multiplicar o 5 vezes a raiz de 5 e depois o 5 vezes a raiz de 3 e somar. E aqui embaixo nós vamos ter que multiplicar valor por valor, ou seja, raiz de 5 vezes raiz de 5, depois raiz de 5 vezes raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 5, menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Vamos ver como é que isso fica. Nesse caso aqui eu nem fiz essa distributiva, mas o correto é fazer essa distribuição, certo? 5 vezes raiz de 5, 5 vezes raiz de 3. Já aqui embaixo eu já fiz, então, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 5 vezes a raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 5 vai dar aqui, ó, menos raiz de 3 vezes raiz de 5. E aqui o menos raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou ter aqui menos raiz de 3 ao quadrado. Então, eu posso cortar esse 2 aqui com essa raiz com esse 2 daqui. Então, eu vou ficar só com 5 aqui, só com 3 aqui. Observe que eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 5. Aqui, ó, multiplicação. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? Então, o que é que eu posso fazer? Se eu ajeitar aqui, ó, trazer essa raiz de 5 para cá e a raiz de 3 para cá, veja que vai ficar igual. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Então, um número menos ele mesmo vai dar 0. Então, eu posso cortar isso aqui. E vai me restar apenas ali o valor 2. Por quê? Porque aqui, ó, sobrou 5 quando eu cortei e aqui sobrou o menos 3 quando eu cortei. Então, 5 menos 3 deu igual a 2. Aqui em cima, eu acredito que no exercício eu tenha deixado assim para ficar mais enxuto, certo? Mas se fosse necessário em alguma atividade, você poderia fazer a distributiva, como eu havia falado. 5 vezes raiz de 5 mais 5 vezes raiz de 3. Então é isso, eu espero ter te ajudado. E se eu te ajudei, deixa aí o seu like, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula.